Olá pessoal, você sabe como recuperar uma lesão no sistema nervoso central? Aquela lesão do seu familiar, do seu filho, do seu marido, de quem foi? Eu sei, vou te ensinar aqui. Assiste esse vídeo até o final, não perde ele por nada e distribui, recomenda porque muita gente vai precisar desse vídeo, tá bom? A gente vai ensinar a recuperar. Como é que funciona isso? Vamos entender. Me ajuda. Mas antes, me ajuda a ganhar uma placa daquela, vai. Já tenho uma, que era a segunda nesse canal aqui. Estamos com 6, 7 mil. Clica na tela, se inscreve, compartilha. Roda a vinheta. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse é o canal do Adriano Amaral Fisioterapia. Nosso lema é impossível vencer alguém que nunca desiste. Eu nunca desisto. Agora você vai conhecer um pouquinho da nossa família saúde. São 2 fisioterapeutas, um médico e uma Eduarda, né, uma menina que está se formando em medicina. São 4 profissionais da saúde atuando diretamente com você. Eu e a Fernanda, mais de 30 anos de formado, 30 anos de experiência. Consiga um sorriso, vamos acabar com o seu problema. Consultório, muito tempo de trabalho, dedicação. Vamos proteger a sua saúde, vamos conquistar a sua saúde, vamos dar o nosso melhor para você. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Adriano Amaral, Saúde e Fisioterapia, aqui no canal. Hoje vamos falar sobre a recuperação de lesões no sistema nervoso central. Meu pai teve um AVC, um derrame, eu tive uma lesão medular, meu avô está com ataxia, está com Alzheimer. Como esse processo acontece? Para que a gente não tenha muita dúvida, eu fui buscar informação. Na minha opinião, o melhor livro para esse tipo de assunto escrito no mundo. Tá bom? Então, como eu dei aula há 26 anos, acho que eu posso falar, escolher livros e tudo. Existem alguns mecanismos, tá? Eu queria que você, profissional da saúde, entendesse eles. E você, paciente, entendesse o porquê. Muitas vezes você está tendo que fazer algumas coisas. Você está recebendo ordens ou fazendo um estímulo. Tá? Então vamos entender. A recuperação de uma função ocorre em seguida à lesão do sistema nervoso central. Ou seja, ela é imediata. Lesionou, o corpo já começa a reagir. Tá? De cara. Mesmo em pacientes com extensas lesões cerebrais, podem demonstrar uma recuperação bastante notável. Assim, o cérebro é capaz de uma importante adaptação e reorganização. Esse fenômeno é frequentemente denominado como plasticidade neural. Tá? Eu uso isso o tempo todo, e não só com pacientes neurológicos. Eu uso isso em mim para que eu pare de mancar, que eu estou reabilitando de uma prótese de quadril e uma lesão de joelhos, tá? Embora sejam desconhecidos os mecanismos exatos da recuperação, nós temos diversas teorias propostas e comprovadas. A diáskise, a redundância, a função vicarial, a reorganização funcional e a substituição comportamental. Então são 5 possibilidades. Adriano, com qual você trabalha? Sendo honesto, eu trabalho com todas ao mesmo tempo, tá bom? E alguns erros de alguns profissionais, na minha opinião, é que eles trabalham só com uma delas. Tá? Então a gente tem que estimular e trabalhar com todas ao mesmo tempo. Tá? Inclusive, tem comprovações, não é porque uma começa que a outra não funciona. Normalmente, quando você tem uma lesão, as 5 começam. Só que algumas estão mais fortes, menos fortes, aí você tem algumas respostas. Vamos entender direito isso. Tá? O que é diáskise? Ela é recuperação precoce, recuperação instantânea, espontânea. Ou seja, é a capacidade que o seu corpo tem de reagir a um estímulo agressor. Tá? Então eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Saiu uma verruga no meu cabelo gigante. E me incomodou.
E eu vou falar para você, após alguns dias, pensei em tomar remédio, passar no dermato. Simplesmente eu fui tomar banho, estava lavando, aí mexi um pouquinho, ela caiu. O que foi isso? Foi uma diástase, foi uma recuperação espontânea, tá? Então, não foi neurológica, né? Nós estamos falando, mas isso acontece com qualquer recuperação no corpo. Diástase é aquela capacidade que o seu corpo tem de reagir ao estímulo, de conseguir resolver isso, tá? Imediatamente após uma lesão, a perda temporária da função resulta em um eczema, uma perda de sangramentos, lesão. A função é afetada em áreas do sistema nervoso central que podem estar bastante afastadas do local da lesão. Com a resolução desses fatores, a função é restaurada. Isso explica a recuperação espontânea que ocorre durante as semanas e meses após o trauma, após a lesão. Tá? 2. A teoria da redundância. É a capacidade do sistema nervoso central em controlar a função com apenas parte do sistema nervoso intacto, né? Eu costumo falar assim, o piloto lá no avião, ele tem 2 motores, um em cada asa, e um motor para. O avião cai? Não, se o piloto for bom, ele consegue manter o voo só com um dos motores. E talvez os passageiros nem saibam o que aconteceu. Tem uma chacoalhadinha ali, né? Mas eles talvez nem saibam. Então, a redundância é que o nosso cérebro tem essa capacidade. E ele precisa ser estimulado. Algumas vezes é medicamento, outras é esse conhecimento que a gente tem e você começa a estimular, a falar, a fazer, tá bom? Então, quando a lesão ocorre em uma área, outras partes do sistema normalmente ativo no controle da função se ligam, entre aspas, e vão assumir maior responsabilidade quanto ao controle da atividade. Eu falei num outro vídeo, eu tive na verdade, assim, estou no meu consultório aqui, eu tenho uma faxineira, né? Ela vem aqui, se ela faltar, o consultório vai ficar sujo? Não, eu vou ter que limpar. Eu consigo deixar limpo? Sim. Talvez não fique tão bom quanto o que ela fez, mas eu consigo, né? Então eu tenho essa capacidade, tá? Então eu vou executar da melhor maneira possível, tá? Então a ideia é que o controle da função ocorre por ação de uma outra região, de uma determinada região. Os déficits podem ser superados por parte da região que permanece intacta. Assim, quanto menor a lesão, maior a capacidade para que isso aconteça. Então, assim, eu costumo, uso muito. A gente estimula, usa outra parte, né? Vamos compensar. A função vicarial é a capacidade do cérebro em tomar conta das funções normalmente controladas por outras áreas. Por exemplo, a fala é tipicamente controlada pelo hemisfério esquerdo. Se tiver uma lesão, tá? Você perde. Porém, dá para usar o outro lado. E é bem comum crianças, por exemplo, que ainda não tá, elas começam a usar uma outra área para controlar a fala, tá? E, por exemplo, algumas vezes a lesão pega, não a fala, mas ela pega a língua-mãe. E eu, na minha experiência atendendo um paciente, poxa, ele não conseguia se comunicar comigo, e aí de repente saiu um "How are you?". Aí eu respondi, e aí eu vi que, como a área que não é de língua-mãe fica numa outra área, essa área não estava lesada. Passamos a falar em inglês. A evolução dele foi gigantesca, né? Isso acontece em diversos lugares. Às vezes a gente até começa a ensinar uma outra língua, porque ele vai aprender usando uma outra área do encéfalo, e aí a comunicação passa a ser funcional. E isso acontece em tudo, no corpo inteiro, tá? A reorganização funcional
é a capacidade do sistema nervoso central em alterar sua organização estrutural em seguida à lesão. O brotamento colateral é uma expressão usada na descrição do crescimento de neurônios. Então, por exemplo, eu trabalho com lesão medular, com AVC, e eu uso alguns medicamentos que estimulam a plasticidade, a neuroplasticidade, que é o brotamento. Então, um neurônio novo começa a brotar. E se ele se ligar ali, ele começa a controlar a função, porque ele é saudável. E aí ele começa a fazer. Então, esse é o conceito. Agora, eu também falo uma frase bem legal aqui no consultório, que não adianta fazer uma ponte que não é usada, né? Então não adianta brotar um neurônio se aquela capacidade daquela região não foi estimulada pelo profissional, tá? Então eu preciso estar sempre estimulando. E isso muitas vezes modifica ou é o que define como eu vou fazer o tratamento, tá? E também a substituição comportamental, que é uma capacidade de alcançar a mesma meta usando uma outra estratégia totalmente diferente, usando um outro caminho. Então eu costumo falar assim, eu preciso ir até minha sogra. E aí fui levar ela ontem, tinha um acidente. Demorei 40 minutos. E eu faço em 5. Na volta, ia estar tudo parado. O que eu fiz? Uma outra via. Cheguei em 6, 7 minutos na minha casa. Tá? Eu desviei. Acontece a mesma coisa. Se você entendeu este conceito, tá? E Adriano, qual você trabalha? Falei no começo do vídeo. Não existe só um desses aqui, tá? Funcionando. Tá? Então, normalmente, os 5 vêm juntos. Só que cada paciente é um. Então, ele pode estar... alguns... o corpo ajuda a se curar mais rápido, então é uma autocura, é uma diástase, outros isso não acontece, e aí você precisa estimular uma reorganização funcional, uma substituição comportamental. Eu vou usar os 5 e vou ficar percebendo qual é o que está mais atuante. Em cima do mais atuante é onde eu vou malhar, vou continuar ali trabalhando o tempo inteiro, o tempo todo. Tá? Então, a recuperação do sistema nervoso é um processo dinâmico e evolutivo. A plasticidade parece maior durante as fases iniciais de recuperação. Tá? Então, acabou de ter a lesão, é sempre muito melhor. Então, por exemplo, eu tenho medicamentos injetáveis que trabalham com reorganização funcional. Eu tenho medicamentos que a gente coloca que trabalham com a redundância. Eu sempre estimulo a diástase e a função vicarial. Você vai estar tendo sempre trabalhar. E aí você trabalha como? No dia a dia. Eu vou estar usando tanto com medicamentos quanto com o conceito, com a fisioterapia. Tá? Então eu posso escolher, pedir para você fazer. Se concentra que eu quero uma repetição perfeita para segurar essa caneta. Ou se concentra, porque eu quero 50 repetições, eu preciso chegar em 10 mil, preciso chegar a um engrama motor, né? Preciso estimular porque está brotando, então preciso fazer isso. Tá? Então, em cima de tudo isso é que eu vou trabalhar. Tá? E isso vai fazer a diferença. Se você entendeu o vídeo de hoje, você sabe o porquê seu fisioterapeuta está fazendo, os profissionais, o médico, fono, tá todo mundo fazendo. E se ele não tiver, você já entendeu que está na hora de mudar. E se você é um paciente, você já sabe como tem que fazer. Se for profissional, tem que entender, dominar e estimular. Tá bom? É isso. Se você gostou, dá o seu joinha, curte, compartilha, deixa o seu comentário, se inscreve aqui no canal. Tá bom? Me ajuda a ganhar outra placa dessa, tá bom? A gente está com 6, 7, 8 mil inscritos. Vamos chegar aos 70, 80, 100 mil para mim ganhar uma placa dessa. Depois vamos continuar crescendo. O objetivo do canal é sempre ajudar vocês. Tá bom? Então, dá o seu joinha, se inscreve. Adriano Amaral.
como recuperar uma lesão do sistema nervoso central aqui no canal. Até a próxima! Obrigado por assistir o nosso vídeo até aqui. Se você assistiu, conheça mais um pouco, nós vamos transformar a sua incapacidade em uma possibilidade. A nossa missão é te ajudar, é te proteger, é te salvar, é te restaurar. É você voltar a ser o que era. Para isso, os melhores profissionais, os mais experientes, os melhores equipamentos, as melhores técnicas, os melhores e diversos protocolos, o atendimento é humanizado, nós oferecemos um tratamento competente, com carinho, com amor. Experimente a nossa competência, a nossa dedicação e principalmente o nosso conhecimento e domínio de todas as técnicas manuais e protocolos de reabilitação.